Oi, turma do livro Cura e Libertação, do José Carlos de Luca. No texto Acredite na Vitória, tem aqui um subtítulo que ele colocou da seguinte forma: o pensamento é uma poderosa força eletromagnética que pode abrir portas ou fechar caminhos. A alma, ou o espírito, é um ser essencialmente energético, e sua energia varia de acordo com o padrão de pensamentos e sentimentos que está irradiando. Quando alguém alimenta pensamentos tristes, estará produzindo uma energia negativa correspondente. E essa energia se volta contra a própria pessoa que a produziu, deixando-a abatida, doente, sem forças para enfrentar os desafios da vida. Nenhum tipo de pensamento deixa de ser compartilhado pelo corpo. A mente está conectada com cada célula do nosso organismo, de modo que qualquer tipo de pensamento positivo ou negativo reverbera em cada célula e em cada órgão do corpo. Do ponto de vista espiritual, quase todas as moléstias são doenças da ideia. A ideia doentia, quando se prolonga, afeta nosso corpo. O ódio que não passa, o desejo de vingança que se perpetua, o melindre que não cede, a mágoa que não se dissolve, o remorso que continua corroendo, a tristeza que não para, o ciúme que não cessa. Tudo isso são ideias doentias geradoras de energias destrutivas que se convertem ao longo do tempo em doenças físicas e emocionais. Vejamos que na história narrada no início deste capítulo, o homem saudável acreditou que estava gravemente enfermo e veio a falecer. E o homem que de fato estava doente, por acreditar que não tinha doença alguma, continua vivo, gozando de boa saúde. O que está na mente se projeta para o corpo. Por isso, somente vamos encontrar a cura real quando conseguirmos curar nossas ideias doentes, tirando-as da nossa mente, tal como um cirurgião faz a extração de um tumor do organismo. Quero que você preste atenção nas palavras que este espírito, já do outro lado da vida, deu a respeito do poder dos bons pensamentos. Observe a profundidade do ensinamento que nos exorta a uma permanente atitude mental positiva sobre a vida, mesmo quando tudo pareça conspirar contra a nossa felicidade. Não nos esqueçamos de que os nossos pensamentos otimistas podem no serviço da regeneração das células enfermas. Não acredite na irreversibilidade do karma que, sem dúvida, pode ser alterado na permuta da dor pelo bem. Mas o pensamento negativo não se limita a atingir apenas o organismo. Voltemos àquela ideia de que a alma é energia, uma usina poderosa de forças, e essas forças não estiverem canalizadas positivamente, haverão de se voltar contra nós, produzindo malefícios em nosso caminho. Uma pessoa, por exemplo, que não acredita no próprio sucesso, que não crê em suas capacidades, que não enxerga o próprio valor, dificilmente encontrará oportunidades de crescimento em sua vida, chegando inclusive a acusar a sorte ou a Deus, quando na verdade deveria olhar para dentro de si mesmo e verificar quanta negatividade existe no terreno dos seus pensamentos e sentimentos. Então, nessa parte aqui, ele fala que o pensamento ele pode abrir ou fechar portas no nosso caminho. Tem a frase popular que diz, né? Nós somos o que pensamos. Então, ecoa por onde nós estamos a energia que é produzida no nosso pensamento. Tem alguns espiritualistas que falam, se você joga para o universo traz de volta para você. Então, várias linhas de pensamento, sejam elas espirituais, espiritualistas, espiritistas, sejam até mesmo materialistas, as pessoas acabam acreditando que aquilo que você produz se volta para você. O materialista, ele fala, se você trabalhar, ganhar muito dinheiro, você vai ter uma casa. Então, de certa forma, você vai colher aquilo que você está plantando. O espírita fala isso. O espiritualista, você joga para o universo te traz de volta. E tantas outras aí, linhas de pensamento que chegam no mesmo comum, no senso comum. Você é o que pensa. Né? Na escola, enquanto professora, você faz aquele cartaz, você é o que come. Então, tem 2 cartazinhos lá, um cheio de lanche, pão,
iogurte, sorvete, doces de diversas formas, né? De pudim, aquela coisa toda, tá lá dentro do corpo da pessoa. No outro cartaz está salada, alface, tomate, legumes, proteínas, tudo dividido bonitinho. É aquele que tá cheio de doce, de coisas assim, que eu chamo de gordices, o cara é gordo. Na outra foto, o cara é magrinho. Não significa que uma pessoa que coma bobagens, ela se torne de fato uma pessoa doente e gorda. E uma pessoa magra significa que tem saúde. É só um cartaz que a gente utiliza para tentar ilustrar que o ser humano saudável seria o que come coisas saudáveis. E o que é doente é o que come coisas que não são saudáveis. Da mesma forma, seria a questão do pensamento. Não é porque você pensa em coisas boas que você de fato tem saúde mental e até mesmo física. Você pode tentar manter o seu pensamento firme nas coisas do bem 24 horas por dia. Você vai dormir pensando em coisas do bem, você sonha em coisas do bem, você trabalha em razão do bem, mas tem uma saúde debilitada. Pode acontecer. Não é uma regra, eu vou pensar em coisas boas e já vou me curar. Não. Eu vou pensar em coisas boas e não vou ficar doente? Não. Não é uma regra. Tem as exceções, né? Eu acabei de ouvir o Áureo Gonçalves no vídeo que ele faz no YouTube, Estrada Sem Fim, ele tem um programa lá. E ele estava falando a respeito das provas e expiações que nós passamos. Todos nós viemos à Terra para passar por uma situação de aprendizado. E dentre dessas provas, existem algumas em sofrimento. A dor faz parte dessas provas, faz parte das nossas expiações, aonde nós vamos aprender algo que a gente ainda não aprendeu. O aluno que fica na sala de aula como eu, já deixei aluno fora do horário dele. Tá lá, ele tem 4 horas para ele copiar uma lição da lousa. Ele não copia, ele olha para o lado, ele perturba um, ele perturba outro. Chega no final da aula, surpresa, a professora não deixa você sair da sala. A criança chora, esperneia, grita, briga, levanta, quer sair a todo custo, você bota ela sentar na carteira e fala, só sai daqui depois que você terminar de fazer a lição. Lógico que isso eu fazia combinada com os pais, e os pais aceitavam, a direção sabia, então, algo que não é castigo, é uma forma de você falar para ele, se disciplina, porque você tem 4 horas para fazer e você não fez. Então agora você vai ficar aqui 8 horas se for necessário. Lógico que nunca passou de mais do que 10 minutos, né? Porque aí o que não faz em 4 horas, quando eles se veem no desespero de que passou o horário, a turma foi embora e eles ficaram 5, 10 minutos, no instantinho eles terminam aquilo ali. E voltam no outro dia dispostos a fazer a lição, porque sabe que senão vai ficar ali depois do horário de aula de novo. Nós somos assim. Às vezes é dolorido as lições que vêm para nós. Às vezes essas expiações a gente não consegue compreender, mas são de fato lições que nós não aprendemos. Então elas se repetem, e se repetem às vezes num tom mais amargo, assim como os nossos pensamentos. Né? Posso ter todo o pensamento positivo do mundo, mas se eu não mudei internamente, se eu de fato ainda tenho alguns resgates, algumas expiações a passar, o meu pensamento só vai me ajudar a passar por aquela situação. Como eu costumo dizer para as pessoas, não rezem para minha cura. Não fica orando falando, Senhor, cura a Patrícia, que aquela comorbidade vai embora. Não. Orem para que eu saiba passar por ela, porque de fato deve ser uma lição a qual eu não aprendi. Eu preciso dessas horinhas a mais com ela. Eu preciso sentir essa dor para aprender o caminho correto. Se não for dessa vez, vai ser em outra, e talvez a outra seja até pior. Então que seja essa. Que eu tenha condições de entender a comorbidade, que eu tenha condições de passar por essa situação com ela brando, sem me revoltar, sem ficar triste, sem ter pensamentos ruins. Os pensamentos bons que eu quero gerar não é bem o pensamento de cura, mas é um pensamento de passar por essa situação de uma forma tranquila. Como eu falei ontem lá na roda de conversa que nós tivemos no WhatsApp com a turma da USE e da Cantareira, e os meus amigos próximos, né, que estavam no grupo, nós temos que saber bem passar. Se a gente aprender a passar pelas situações de uma forma tranquila, nós estamos passando de ano.
Nós estamos passando aos olhos de Deus de uma forma branda, tranquila e confiante nele. E o que Deus espera da gente? Que a gente seja confiante. Que a gente acredite nele, que a gente faça o nosso melhor. Então, pensamento aqui, ele colocou o exemplo de 2 homens, um que estava doente e um que não estava doente. O que estava doente, pelo médico, foi diagnosticado, houve um engano, né? Trocaram os exames. O que estava doente recebeu a notícia que não estava doente. E o que não estava doente recebeu a notícia que estava. O fato do que não estava doente receber a notícia que estava doente matou ele, o cara morreu. Pensa como é que foi o pensamento desse cara para chegar à morte. Eu já coloquei esse exemplo antes, mas eu acho que é conveniente, né? Quando eu peguei a minha notícia da comorbidade, eu chorei, eu me esperneei no momento. Depois eu falei, o que vai adiantar fazer isso? É difícil? É, mas a gente vai atravessar. E eu não deixei a peteca cair, eu fui buscar coisas para fazer, para me sentir útil e não ficar pensando em bobagem. Porque pensar na doença o tempo todo é bobagem. Eu tenho que tratar ela como minha amiga. Ela está me ajudando em alguma coisa que eu ainda não tenho a compreensão, mas eu quero ter. O Chico Xavier, ele conversava com as comorbidades que ele tinha. O Divaldo é outro que dá esse mesmo exemplo. Eu não tenho a doença como minha inimiga, eu tenho ela como minha amiga, amicíssima. Porque ela está fazendo por mim o que eu sozinho não faria. Mas não é um pensamento destrutivo, autodestrutivo, negativo, não. É um pensamento de calma. Isso também vai passar. Pode ser que eu consiga passar, melhorar minha situação e até curar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente agora. Pode ser que não. Então tem que ter calma. Não adianta se entregar ao desespero, ao pessimismo, ficar depressivo, como infelizmente o meu pai ficou. Meu pai era um homem que não tinha lá uma grande saúde, mas era uma pessoa extremamente alegre. Enquanto ele tinha a comorbidade dele e era uma pessoa alegre, ele conseguiu levar a doença numa boa. Ele conseguiu superar suas dificuldades, coisa que ele tinha labirintite, por exemplo. Ele subia a escada mais do que eu, escada altíssima, para fazer pintura na casa dos outros, sem necessidade, apenas porque ele queria trabalhar. Ele queria ser útil e conversava com as pessoas onde ele pintava as casas, tal. Então meu pai sempre foi muito comunicativo, aqueles mineirinhos, né, que todo mundo gosta. Ele adorava o cafezinho dele, o queijo. Mas entrou a pandemia, não pôde trabalhar, teve o agravante no coração, teve que fazer um segundo transplante de válvula, e aí ficando preso dentro de casa, sem conversar com as pessoas que ele tinha o costume. Com a falta, a ausência da minha mãe, que já era desencarnada, e ele gostava demais da minha mãe. Vendo algumas coisas que desagradavam seus olhos, ele foi se entregando para a doença. Chegar ao ponto de 20 dias antes dele desencarnar, eu não sabia que ia ser o desencarne dele, ele não estava tão ruim assim, ao ponto de eu imaginar que em poucos dias ele ia definhar e morrer. Eu fui fazer uma visita para ele e ele falou para mim, filha, eu não estou aguentando mais, eu estou querendo desencarnar sim, eu estou querendo passar para outra. Se existe vida após a morte, eu quero ir para outra vida. Que é essa aqui, que meu pai foi criado com padre, né? Então, para ele, acabou ali no túmulo, morreu, acabou. Mas ele, sabendo que eu acreditava na vida após a morte, ele falou, se existe vida após a morte, está na hora de eu ter outra vida, que eu não estou aguentando mais essa. Lógico que quando eu escutei isso do meu pai, que era uma pessoa alegre, uma pessoa que sempre passou pelas adversidades dando risada, ele falava para mim assim, aconteça o que acontecer, a gente sempre tem que sorrir. E eu levei isso para a vida. Aconteça o que acontecer, eu estou sempre sorrindo. Tô nervosa, eu tô sorrindo, tô calma, eu tô sorrindo, tô alegre, eu dou sorriso. Se eu estiver triste, eu passo para as pessoas que eu não tô tão triste, porque eu também acredito muito nessa parte do que o texto fala. Se eu emitir a minha tristeza para as pessoas, o que eu vou trazer de volta para mim? A tristeza delas. Se eu ficar naquele discurso assim, acho que mês que vem é meu último aqui. Sei não, a coisa tá indo tão mal. Minha perna tá piorando, meu braço tá piorando. Eu não arrumo nada para fazer. Eu já fui esses hard, viu? Eu já fui. Quantas vezes eu não peguei amigo meu e fiquei chorando no ombro. Não dou certo com ninguém.
Nossa, depois do Edson, tudo que apareceu só foi problema. Hoje eu tenho medo de me relacionar, hoje eu tenho medo de me entregar. Não parece homem bom. Ixi, quantas vezes não aluguei meus amigos falando essas coisas. Um som depressivo, um som super negativo. Quanta podridão, quanto lixo eu já não despejei em amigo meu, com ressentimento, com dor, com mágoa, com frustração. Coitado dos meus amigos. E são amigos de verdade, né? Porque para aguentar uma tortura dessa, essas conversas para baixo, e ainda continuar junto comigo, mas tem gente que não aguenta. Se você começa a reclamar, chega uma hora que as pessoas não querem conversar com você, porque já sabe que o assunto vai ser aquele ali, que tudo para você tá ruim. Aconteça o que acontecer, se alguém te faz uma surpresa, bagunça na minha casa. Se alguém não te faz uma surpresa, não aparece na sua casa, ninguém quer saber de mim. Gente, vamos lá, vamos combinar, né? Se a gente não olhar as coisas com bons olhos sempre, tudo é ruim. Ontem na roda de conversa achei interessante que a gente usou o exemplo do Deluca, né, do atoleiro. O carro quando cai na lama, que ele se atola, a pessoa tem que usar as ferramentas que ela possui, a criatividade, o conhecimento que ela tem, por menor que seja, porque ela não vai querer deixar o carro ficar atolado. Aí ele falou assim, o Alexandre, um dos participantes, ele falou assim, antes eu reclamava pra caramba das coisas que aconteceu comigo, mas se meu carro cair na lama, eu vou agradecer. Lógico que é difícil a gente agradecer, né? Mas eu vou entender o seguinte, que se atolou, primeiro, é porque eu tenho um carro. Que bom que eu tenho um carro. E é verdade, gente. A maioria das coisas que acontecem, a gente não sabe agradecer. A gente não tem gratidão de verdade. A nossa gratidão é superficial, principalmente se as coisas estão do nosso jeito, dando certo, a gente agradece. Mas se as coisas dão errado para nós, né? Errado para nós, a gente chora, a gente reclama com Deus. Ô, senhor, o senhor não tá me vendo, não? Pô, todo mundo vai, todo mundo consegue, eu não. É que nem aquela história de férias, né? Vai chegando julho ou dezembro, eu que trabalhei no meio de professoras, que tinham uma moral um pouco para baixo, grande parte delas, não estou dizendo todas, mas muitas professoras que eu trabalhei tinham uma moral bem atrasada, não querendo ser melhor que ninguém, mas eu não conseguia conviver no meio delas pelas conversas, que não tinham fundamento nenhum, conversas à toa, que não levavam a gente para lugar nenhum. Bom, enfim, quando chegava a época de férias, era uma competição entre elas, que a gente percebia nitidamente que algumas eram muita mentira, muita mentira. Porque uma falava que tinha ido para Minas, a outra queria ir para Goiás. Aí uma foi para Goiás, a outra já estava indo para o Rio Grande do Norte. Sabe aquela coisa? Uma tinha que ser melhor do que a outra, uma tinha que contar mais história do que a outra. E tinha ali pessoas que não tinham condições, que tinham comprado um carro, por exemplo, estava endividado. Mas porque todo mundo foi viajar, se ela não viajasse para ela, é o fim do mundo. Porque todo mundo está fazendo e ela não vai fazer. Esse sentimento de inveja é outro sentimento ruim. A gente tem vários tipos de sentimento e pensamento ruim. E a gente exala isso. As pessoas, você fala uma coisa, você conta uma história, mas a pessoa está vendo que é outra. Tem pessoas que mentem para mim. Eu tenho uma sensibilidade tão grande para saber quando a coisa é mentira e quando não. Sabe aqueles pirulitos que aparecem no desenho animado? Quando alguém quer ser... No desenho aparece assim, o cara é idiota. Em vez de, né, mostrar que o personagem é um idiota, aparece um pirulito na cara dele, assim, doce, né? Que significa que aquele personagem é um idiota. Às vezes eu me fantasio de pirulito. Eu fico na frente da pessoa com aquela cara de pirulito, assim, de besta, de idiota, e deixo a pessoa contar a história dela. Ela está precisando contar, nem que seja uma história de mentira. É o que ela tem para dar, eu vou fazer o quê? Aí eu escuto. Não está me fazendo mal? Não está interferindo em nada na minha vida? Nas minhas decisões? Eu deixo contar.
Também é caridade você ouvir o outro, mesmo que o outro fale coisas que você não concorde, que você tá vendo que é mentira. Eu não me importo quando não interfere na minha vida, mas quer ver eu ficar muito mordida? É quando uma mentira interfere na minha vida. Aí eu fico muito dura. Aí eu não consigo aceitar. Aí gera conflito. Que também é o quê? A emissão do pensamento do outro, que é ruim, que chega até mim e eu abro a porta do meu coração e deixo entrar aquilo. Que também eu não sou perfeita, também tenho minhas imperfeições, tenho meu orgulho, meu egoísmo aqui, que ainda estou tentando segurar, colocar ali no cabresto, e que aflora. Aí eu falo, você está pensando o quê? Que você está falando essas coisas aí, eu estou acreditando? Eu sei que é assim, assim, assado. A pessoa olha para mim e fala, como é que você sabe? Eu falo, eu sei. E eu não preciso ir atrás para saber. Que é pior, né? Porque tem mulher que caça pelo em ovo. Eu não preciso caçar. Vem na mão. Sempre foi assim. Quando foi para o meu marido desencarnar, aos 20 anos, 22 anos, nós estávamos dentro de uma casa espírita e o dirigente chamou a gente, ele fazia aquele trabalho, né, de tentar aproximar nós dois, porque a gente vivia se desencontrando na... Não foi 22 anos, não, peraí. Tinha perdido meu filho já. 23 para 24 anos. Aí a gente ficou naquela, se a gente continuava junto ou não, né? Muita dificuldade financeira, sem apoio da família. Mas aquele amor de Romeu e Julieta, a gente não queria separar de jeito nenhum. Aí dentro da casa espírita tinha o seu Rivaldo, que era um dirigente espírita, e ele fazia aquele trabalho, né, fraterno, atendimento fraterno. E a gente foi procurar seu Rivaldo para poder se orientar, que a gente realmente estava bem desorientado, bem desequilibrado. Aí o seu Rivaldo falou, olha, a inspiração que eu estou recebendo é de que você tem um caminho e ele tem outro. Vocês vão ficar juntos, mas vocês vão sofrer, porque você tem algo para fazer. E o dele, o caminho é outro, ele tem que resgatar, ele tem que passar por umas situações que talvez você não esteja preparada para ir junto. Como a gente vivia aquele estado de Romeu e Julieta, o que a gente faz quando a gente é novo e ama incondicionalmente? Um segurou na mão do outro, firme, chorando, na frente do seu Rivaldo, dentro da casa espírita, e nós falamos ali, nós nunca vamos nos separar. Aconteça o que acontecer, nós vamos até o fim. E foi o que aconteceu. A gente sabia que mais dia, menos dia, poderia acontecer com ele algo que eu ia ficar sozinha no meio do caminho. A gente sabia, tinha essa consciência. E não é porque a casa espírita tem vidente, com bola de cristal, não, mas é uma intuição que nós estamos sujeitos a ter. Nós poderíamos saber disso sem ir no centro espírita. Os espíritos entram em comunicação com a gente. Nós estávamos mais ou menos preparados para aquele momento. Lógico que a gente acreditava que no decorrer do caminho a gente pudesse mudar, porque a gente tem o livre-arbítrio. Se o fim dele era uma morte precoce, ele podia muito bem correr contra o tempo para que isso não acontecesse, mudar o seu trajeto, as pessoas em volta, para que ele sobrevivesse a tudo aquilo. Mas, infelizmente, ele foi em busca do que já era previsto. Não é fatalidade. É que a pessoa realmente não mudou o caminho dela e deixou acontecer aquilo que já estava programado. Ele se envolveu com mentiras, ele se envolveu com ilusões. E as companhias que estavam em volta dele, infelizmente, eram das piores. Mesmo ele tendo um coração bom, não era o suficiente porque as escolhas eram erradas. Por fim, ele acabou mentindo para mim que era a maior companheira dele, a pessoa que mais amava ele naquele momento, que estava do lado dele para tudo. O pensamento dele dentro de casa era sempre dos piores. O que eu vou falar para ela agora? Qual é a mentira que eu vou inventar agora? Ele mentiu muito e não foi com mulher. Foi coisas materiais. A gente construindo casa, reformando casa, faltando dinheiro, inclusive, para o nosso alimento. A gente não deixava faltar para o filho, mas para a gente faltava. Trabalhávamos doido, ele na PM, em bico, eu fazendo hora extra também no serviço, para que a gente pudesse acelerar o processo de
de reforma da casa e a gente ter um pouco mais de paz. E ele começou a desviar dinheiro da casa para comprar coisas para ele, porque ele via todo mundo com moto, ele queria uma moto. Ele via lá na PM todo mundo com celular, ele queria celular. Cada PM tinha sua arma particular, ele queria ter a dele. E foi o que ele fez, ele comprou essas coisas escondidas de mim. E a gente passando necessidade. Aí o bicho pegou. Porque como é que eu ia aceitar a pessoa que eu amava, que eu estava fazendo tudo por ele, mentir para mim, esconder coisas de mim, para realizar sonhos dele. Hoje eu procuro entender que aqueles pensamentos todos também tinham ali uma influência espiritual. Mas eu não posso jogar a culpa na influência espiritual porque ele tem o livre-arbítrio de ouvir ou não as escolhas que ele fez. Ele fez as escolhas. E faltando um pouco de tempo para acontecer o desencarne dele, eu não sabia quando ia ser. Mas a gente estava apartado de corpos, eu tinha colocado ele para fora de casa. Falei, você só vai voltar para cá quando você parar de mentir. Porque você realmente está mentindo muito para mim. Eu não vou aceitar ficar dormindo com o inimigo, ainda usei essa frase. Quem é que consegue dormir com o inimigo? Você está se transformando num inimigo. Uma pessoa que eu não posso confiar. E aí ele ficou dormindo no quartel por um bom tempo. De lá ele foi fazendo amizades que foram levando ele cada vez mais para o precipício, porque cada casa que ele ia dormir, que ele ia morar, as pessoas exigiam dele, pediam para ele, para gastar o cheque dele, o cartão dele. E ele foi só se afundando. Aí eu não quis ele de volta. Cheio de dívida, ele saiu daqui sem dívida. Aí volta cheio de dívida para eu ainda ter que pagar as burradas que ele fez? Eu não aceitei. Falei, quando você terminar de pagar suas coisas... Ele me perguntou, com 7 meses de separação, ele falou, Patrícia, um dia você vai me perdoar? Eu falei, tá perdoado. Perdoar eu já perdoei faz tempo, eu amo você. Mas eu não quero você de volta enquanto você não se acertar. Porque os seus pensamentos ainda continuam do lado errado. Você tem que pensar na sua família. Você tem que estar unido junto comigo para manter essa casa, o seu filho, a nossa vida junto. E não os amigos que você acha que são seus amigos. Beleza. Quando foi depois de alguns meses daquela conversa, teve um sonho. Eu sonhei que ele estava abatido na frente de uma televisão, sentado numa poltrona, dentro de um pátio de escola, como se estivesse drogado, mas muito abatido, apático. E eu entrei nos corredores daquela escola, junto com uma amiga, e aparecia uma figura assim que a gente fala que é o capeta, mas o capeta não existe, é uma figura. Aparecia aquela cara no corredor escuro e falava, ele já é meu. Eu já tomei ele para mim. E eu, que não sou nada valentona, mas ali no sonho, eu falava para essa figura, ele não é seu. Eu sou companheira dele e vou ficar com ele até o final. Eu vou proteger ele até o final. Mas o final já chegou. Só você que não percebeu, o cara falava para mim. Ele já é meu. E quando eu saí no final do corredor, eu dei de cara com ele sentado naquela poltrona, na frente de uma televisão ligada aleatória, apático, quase que um zumbi, vai. Né? Quando a pessoa fica sem sentido, eu chacoalhava ele na cadeira e falava, Edson, sai daqui. Estão dizendo que vão te matar. Vamos embora daqui. Aqui não é lugar para você. Sai dessa. E o pensamento dele não ajudava. Naquele momento, o pensamento dele estava totalmente ligado às energias negativas. Eu não conseguia atingir o pensamento do meu marido. Por mais que ele me amasse e eu amasse ele, eu não conseguia chegar perto dele, porque o pensamento dele me repelia. O pensamento dele estava voltado para as coisas ruins. Ele estava entregue. E eu chacoalhava ele pelo braço, eu gritava o nome dele no ouvido. Ele não me atendia. Ele estava totalmente ali apático. Eu acordei apavorada. Falei, meu Deus do céu, vai acontecer o pior com ele. Naquele mesmo dia que eu sonhei com ele, ele me ligou. Patrícia, tá tudo bem por aí? Eu falei, com o Rafael e comigo nós estamos indo. E você? Não, as coisas não estão muito bem por aqui não. Mas vai ficar bom. Logo, logo eu vou me acertar. E se você me aceitar, eu vou querer estar voltando para casa para ficar com vocês. Eu falei, lógico, assim que você se acertar, você vai poder voltar. Aí, aquelas conversas, né? Eu te amo, tá, beleza. E eu falei para ele, falei, eu sonhei com você, sonhei que estão te dominando.
Tem uma energia ruim em volta de você. Os seus pensamentos não estão ajudando você a sair da lama que você se enfiou. Ele falou, você entende bastante das coisas, Patrícia, mas eu não acredito. Eu acredito em algumas coisas. Mas isso que você está falando, do sonho, é coisa da sua cabeça. Não chega a tanto. Eu não estou fazendo coisa errada. Eu posso ter feito algumas escolhas erradas, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu falei, não, ruim não é. Se fosse, eu não queria de volta. Mas vai acontecer o pior com você. Se cuida, pelo amor de Deus, presta atenção quem são os seus amigos, presta atenção às pessoas que você tem em volta, presta atenção nas coisas que você pensa. Nem tudo aquilo que você está pensando está ligado com Deus. Vai acontecer o pior, cuidado. Ele, mais uma vez, falou que era coisa da minha cabeça. Então tá bom, é coisa da minha cabeça, vou fazer o quê? Ele foi avisado, eu fui avisada, mas ele não deu bola. Depois de algum tempo, infelizmente, aconteceu a morte dele. Um menor de 16 anos matou meu marido. No plano espiritual, os encontros que eu tive com ele foram muito assim, de pouquinho em pouquinho, né? Porque a pessoa tem que se restabelecer, não dá para falar tudo de uma vez. De pouquinho em pouquinho, hoje, ele tem uma consciência do erro que cometeu. E que tudo começou aonde? No pensamento. Tirar o pensamento daquilo que realmente é correto, bom, e cair na tentação de entrar em outros pensamentos e outras vibrações que não é o certo. Se você está envolvido num relacionamento, se joga dentro desse relacionamento. Seja uma pessoa verdadeira, seja transparente, conversa com o teu cônjuge, com o teu parceiro, tua parceira. Chegue perto e diga aquilo que você espera dessa pessoa, o que você espera dessa união, o que você deseja conquistar junto com essa pessoa. Tem muita gente que de pensamento em pensamento vai caindo nas tentações, e as tentações, elas não são ruins. Hoje eu fiz a leitura do Pão Nosso, onde ele fala no capítulo 101. Resiste à tentação. Esse texto do capítulo 101 do Pão Nosso, ele é excelente. Não é que você tem que resistir e não praticar a tentação. Ele não está falando assim como uma receita. Resiste à tentação, tá tudo certo. A tentação vai haver de minuto em minuto na tua vida. O que você tem que tomar cuidado é que não adianta fugir dela, não adianta se esconder dela, não adianta não querer ela. Ela vai acontecer. O que vai adiantar na nossa encarnação, para nossa melhora espiritual, é enfrentar a tentação. Eu sou mulher, eu tenho um namorado, um marido, um parceiro do meu lado. Ele é gordinho, baixinho, careca. Não é padronizado com os padrões da beleza que tem por aí. Passa na minha frente um Tom Cruise da vida. Bombadinho, olho claro, sorriso lindo. Eu tô com meu gordinho, baixinho, careca aqui do lado. Entre um e outro, fisicamente, lógico que aquele ali me chama muito mais atenção. Não meu gordinho, baixinho, careca. Mas aquele lindo, maravilhoso, como minha avó falava, é o verdadeiro por fora pão bolorento, né? Como é que ela falava? Por fora, bela viola. E por dentro é o pão bolorento. Porque aquele lindo, maravilhoso, nem sempre ele é lindo e maravilhoso por dentro. Ele é tão lindo e maravilhoso que ele se acha tanto que ele é um tremendo galinha que vai me fazer sofrer. Não estou padronizando isso. Não estou dizendo que é sempre assim. Os bonitos também amam. Não é só os feios. Mas geralmente é o que acontece. Às vezes você tem uma pessoa do teu lado que ela se descuida, que ela não corta um cabelo, não faz uma unha, ligada na faxina de casa o tempo todo, é louca por organização, reclama de tudo dentro de casa, se torna uma pessoa chata. Mas aquela pessoa está organizando o seu ambiente, para você estar num ambiente limpo, bonito, acolhedor, aconchegante. Eu vejo às vezes umas postagens assim de mulheres exuberantes na internet. Elas tiram foto, aí você olha atrás, é guarda-roupa caindo aos pedaços, é as roupas pulando para fora do guarda-roupa, é cama bagunçada.
Cada um com as suas escolhas, né? Então, assim, não significa que o outro é muito bonito, que ele seja tão bom. Que o outro fale muito bem, que ele seja tão bom. A gente vai deixando de lado o nosso parceiro, a nossa parceira, porque o mundo lá fora tenta a gente a coisas mais maravilhosas, mas nem tudo é como a gente vê, não. Hoje o cabelinho tá meio jogadinho, porque eu fui ali na cabeleireira. Amanhã ela tá toda escorrida aqui, amanhã vocês vão ver ele de rabinho de novo. Isso aqui é aparência, passa rapidinho. As rugas que a Patrícia tem, olha minhas fotos 30 anos atrás para ver se tinha ruga. Isso aqui é tudo provisório. E às vezes a gente deixa o cônjuge do lado porque a perna do outro é mais bonito, porque a bunda do outro é mais bonito, porque o sorriso do outro é mais bonito. Se a gente parar de ter esses pensamentos, né, que às vezes saem sem a gente querer, se a gente começar a se conter diante desses pensamentos, se a gente conseguir colocar no cabresto mesmo essas nossas falhas no pensamento, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Até curar. Pode-se chegar a uma cura de uma doença, por que não? A pessoa que estava doente aqui do exemplo do De Luca, quando falou para ela que ela não estava doente, ela viveu uma vida normal. Ela não morreu. O outro que não tinha nada começou a pensar que realmente estava doente e morreu. Às vezes, é lógico que vai brotar pensamentos negativos do nada. Você não precisa ver nada, você não precisa fazer absolutamente nada. O pensamento vem do nada. Quando vier esses pensamentos, pisca o alerta. Porque geralmente esses pensamentos são intuições. Não é querendo jogar a culpa na espiritualidade, não. Mas geralmente é o que acontece. Você tá lá assistindo um filme. Deu risada com o filme até não querer mais. Terminou o filme, você lembra que você tá sozinha. Que você não tem ninguém. Que a tua vida é sempre a mesma coisa. Começa a pensar acelerado, né? Ai, quanta coisa eu fiz e hoje eu não tenho ninguém perto de mim. Quanta coisa boa e só gente que foi ingrato comigo. Do nada, você começa a despertar alguns pensamentos assim que não tinha nada a ver nem com o filme que você estava assistindo. Você acha que está vindo de onde isso? No seu íntimo, você está dando a brecha, mas também de uma espiritualidade que pode estar ali, doida para te incutir na cabeça pensamentos mais negativos dos quais você já tem. Porque se ela veio, porque você já tem. É uma sintonia. Mas você abriu a brecha para aquela sintonia ir mais além. Então ele fala para a gente que o pensamento ele é uma poderosa força eletromagnética. O pensamento ele é energia. E se essa energia eu expandir ela de forma positiva, o universo vai trazer de volta para mim o quê? A energia positiva que eu enviei, às vezes até triplicada. Mas se o meu pensamento for negativo, ele vai buscar coisas negativas e vai trazer para mim de volta. O pensamento é um ímã. Eu jogo e volta. Então hoje, ao invés de a gente ficar pensando nas perdas, nas dores, no sofrimento, nas tentações, nas frustrações, nas angústias, vamos pensar nas vitórias. Vamos pensar nas coisas boas que nós já fizemos, coisas boas que nós podemos ainda fazer. Vamos pensar que nós estamos aqui por uma necessidade de aprimorar o nosso espírito, mas também de contribuir com o próximo. O que eu posso fazer? Começa a matutar aí. O que eu posso fazer para ajudar? À medida que eu ajudo pessoas, através desse pensamento, o que eu posso fazer? Eu vou construindo tijolinhos a meu favor. Então faça isso. Pense em coisas boas. Veio um pensamento ruim na cabeça? Troca. Tá escutando uma música ruim? Muda de estação. Ligou a televisão, tem notícia ruim? Tira daquele canal. Eu estava assistindo um filme outro dia de ação. Adoro filme de ação. Né? Apesar de ser espírita, não acredito na morte. Eu gosto de ver lá a polícia correndo, trocando tiro, né? Não aquela coisa sangrenta, mas eu gosto de filme de ação. Carro voando alto, pegando fogo, sei lá. Essas coisas sempre me chamaram a atenção. Eu não sou terrorista, não, e nem psicopata, mas
São filmes, né, que acordam a gente. Você come a pipoca mais rápido, sei lá, dá adrenalina, dá sentimento. Não pode negar que dá um sentimento. Às vezes um sentimento até ruim. Eu estava assistindo um filme e uma mulher foi estuprada durante o filme. Eu não esperava ver aquela cena. Eu achei que eles iam deixar a entender o estupro. Falei, vai passar rápido, né, a cena, até porque era um policial que estava pegando a mulher. Eu falei, não vai, o negócio não vai muito longe. Mas foi. Mostrou a cena assim muito semelhante ao que acontece na vida real. E a besta aqui não trocou. Não fez o filme ir para frente, né? Porque geralmente quando eu vejo alguma coisa que não me agrada, eu acelero o filme para continuar assistindo e aquela parte eu não vejo. Mas a Anta aqui, eu estava com o celular na mão, distraída com o celular e assistindo ao filme ao mesmo tempo, eu deixei a cena toda aparecer. E aquilo ficou marcado para mim o dia inteiro. Meu pensamento, depois que eu desliguei o filme, e no final das contas o filme é uma porcaria. Não teve nem começo, nem meio, nem fim. Não fez sentido o filme. Além de tudo, ainda foi assim. Fui muito burra, mas muito burra mesmo. Porque eu fiquei com aquela imagem, principalmente a imagem do estupro, ficou na minha cabeça o dia inteiro. Graças a Deus é um dia que eu não saio. Porque ainda corre esse risco. A gente fica com um negócio negativo na cabeça e como a energia ela atrai. Já pensou se eu saio na rua e sou estuprada? Nem era para acontecer. Mas o meu pensamento naquele momento era aquilo. Eu ficava pensando, falei, meu Deus, que atrocidade, né? Aonde que chega o ser humano? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Vira e mexe, voltava na cabeça o pensamento negativo em relação àquela cena. Olha como isso mexe com a gente. E tem gente que vive assistindo filme desse tipo. Outro dia eu liguei no YouTube e tinha um vídeo lá, eu não assisti, mas só pelo nome, né? As influências espirituais no campo do sexo. Pessoas que são viciadas em filme pornográfico. O problema do filme pornográfico é que você se liga com aquela cena. Você acredita que está com aquela pessoa que está ali. Então você acaba se ligando energeticamente com aquela pessoa. O teu pensamento se liga naquilo. Se você estiver dentro de um motel, como eu falei aqui outro dia, com a tua parceira ou o teu parceiro e vendo um outro casal transando num vídeo, a energia que vocês iam trocar entre o casal não vai trocar, porque a espiritualidade está ali só esperando o momento do clímax final, aonde vocês estão atrelados com quem está passando no vídeo. A energia ficou solta, não houve a troca entre o casal. E como a energia ficou solta, ficou perdida nos pensamentos ali dos dois, a espiritualidade inferior aproveita aquele momento e suga a energia. E aí eu comentei isso aqui num vídeo, quando eu fui ver, apareceu no YouTube um vídeo semelhante ao que eu falei aqui. Só que eu não assisti ele todo não, dei uma olhada assim por cima e falei, é mais ou menos o que eu falei. Então, como a gente se dispersa no pensamento e a gente viaja nele. O meu pensamento me leva aonde eu quiser. Eu estava fazendo a leitura do livro hoje, né, do outro canal, Perturbações Espirituais. A gente estava aqui no outro canal falando sobre esse livro e tem um momento da manifestação mediúnica. 2 espíritos dando comunicação extremamente duros. Que nem eu falei no outro canal, eu não sei se a história é verídica ou não, né? O Divaldo é muito questionado sobre isso, né? Já foi colocado que algumas coisas é plágio, independente se seja ou não. A leitura que eu estava fazendo estava me dando dor de cabeça. Então é porque ali tem uma energia. Ali tem algo que de fato é real, porque senão eu não sentiria aquilo. E eu sou muito São Tomé. Então, as leituras negativas, aquilo que a gente vê negativo, aquilo que a gente ouve negativo, eles se transformam em pensamentos. E pensamentos negativos. Por isso que é tão importante ouvir uma boa música, assistir coisas mais elevadas. Eu vou desligar aqui, eu vou assistir o Nosso Lar 1 e 2 de novo. Porque quanto mais eu assisto, parece que eu entendo um pouco mais. Eu me ligo um pouco mais com aquela situação, com aquelas verdades do plano espiritual. E é isso que me faz bem. Então é isso que eu quero. Se alguém me parar e falar, Patrícia, você não cansa de ficar fazendo leitura espírita? Eu falo, não.
Você não cansa de ficar falando sobre espiritismo? Não. Porque são coisas que o meu pensamento está a todo momento atrelado e me faz bem. Agora, pensamentos negativos, realmente, a gente quer fugir deles. Não faz bem, repele. Chega um dado momento que a gente não quer mais saber daquilo. É como conversar com pessoas negativas. Chega um momento que você já sabe que ela vai ficar ali só reclamando, você não quer mais ouvir. Porque além dela não tá bem, ela também deixa você mal. Então a gente tem que evitar. Tudo que é ruim a gente tem que evitar. Por amizade, a gente releva, às vezes, os defeitos das pessoas de serem negativas e tenta levar o positivo para elas. É o que eu tento fazer. Quando eu vejo uma pessoa reclamando muito, eu tento trocar. Opa, vamos falar de outra coisa? E aí? O que você tem para fazer esse final de semana? O que fulano fez lá que foi legal? Vamos conversar sobre coisas boas. Então, a gente não pode ficar dando tanta força para o que é ruim. Porque assim como as coisas boas crescem, o que é ruim também cresce. É os dois cachorrinhos, né, que a gente aprende. Qual desses dois eu vou alimentar? O cachorrinho do bem ou o cachorrinho do mal? Se eu der ração para o do mal, ele vai crescer em mim. Eu vou ser uma pessoa negativa, uma pessoa do mal. Se eu der mais ração para o cachorrinho do bem, eu vou ser uma pessoa mais benevolente, mais paciente, mais gente boa. Mas tudo começa no nosso pensamento, isso é fato.